Papos de Circo ao vivo, número 8, começando, e hoje a nossa convidada, muito especial, é Laura Faleiros. Então, vou mandar um convite aqui pra ela, é só aceitar por aí, Laurinha. E aí a gente já começa o show. Tem aqui a minha colinha com umas paradinhas aqui, a gente vai bater um papo massa sobre várias coisas, vai ser bem legal. Hey! Hello! Haha, bem-vinda! Tudo bem, né? Tudo bem por aí? Tudo jóia. Primeiro Papos de Circo Intercontinental, né? Porque você tá Opa, agora na Itália, não é isso? exatamente. Já estamos aqui às Massa. 3 da tarde, já almocei. É, e aqui a gente tá cedinho ainda, agora são 10 da manhã. Olha, Júpiter, a solzinha. É, o sol tá por aqui, tem uma galera chegando, o Gus, que é do Diabolô Total também. E é massa que essa live depois fica gravada e vai pro YouTube também. Maravilha. Então, vamos começar começando, né? Que essa semana eu tô, tipo, um milhão de coisas rolando. Hum, E tô muito feliz que você topou o convite de participar do massa, Papos de massa, Circo valeu por aí aqui. também. Adorei. Legal. Tô adorando manter contato com o lado, com todos os lados pela internet. Boa. É, o digital faz isso, né? Abre os braços assim e vai pra todos Total. os lugares. Saca só, normalmente a Hum. gente começa com um pouco da sua história. Como é que você descobriu o circo? Foi pelo bambolê? Foi por uma outra modalidade? Como é que você começou, assim? Então, contar um pouco da minha história. Eu comecei com malabares mais genericamente, assim. Acho que eu tinha uns 16 anos, comecei a colar no beco, São Aham. Paulo, porque eu sou de São Paulo, né? Aleatoriamente, algum dia passei por ali, não consigo lembrar assim o que que me levou àquele espaço, mas cheguei ali, conheci uma galera e aí pirei em querer saber como funcionava, construí, peguei 2 pedaços de cabo de vassoura, cortei e comecei a treinar swing, assim, comecei a frequentar o Ah, beco e ser amiga da galera que colava, me identifiquei e foi super intenso e rápido a conexão, assim, foi uma coisa muito de encontrar um espaço, né, de pessoas que estavam numa frequência parecida e que causou interesse, que foi, enfim, aconteceu assim. que massa. Então você não começou direto com bambolê. Primeiro você Não, foi fazer swing, era tipo swing poi, assim, ou... como eu estou te dizendo, era swing vassoura. Peguei um pedaço de cabo de vassoura, cortei pelo meio e comecei a tentar entender como se Aham. girava aquilo de um jeito parecido ao que as pessoas estavam fazendo. Sim, bota fé. E aí era um pouco mais o que seria o swing com clave, né? Sim, sim, tipo aquela É, manipulação que as é. claves estão E massa. aí, isso, fui procurar vídeo na internet, mas, tipo assim, é isso. Mano, o único vídeo que tinha de referência na internet na época era um do Fervi, um chileno que eu não Ah, conheço. Se algum dia esse vídeo chegar nele, Fervi, valeu. aham. Porque. E aí assisti 150 mil vezes o mesmo vídeo e, mano, foi aprendendo e não tinha referência na internet. Tipo, era uma coisa muito Sim. louca. Nossa, mesmo quando eu comecei, que já foi Tô depois velha. da galera, não tinha É, quase nada ainda. Tipo, o YouTube tinha um vídeo ou outro, uma coisa assim, né? Agora é total. bem diferente já, né? Assim, a gente tá bem mais conectado, acho que tá começando a É, desenvolver mais. estamos passando para um outro patamar, né? De como as coisas. Sim. É, total. Mas então, você não começou com bambolê, e aí como é que você chegou no bambolê? Hoje você diria que o bambolê é a sua modalidade principal? Cara, com certeza, hoje em dia, a minha modalidade principal é o aparelho pelo qual as pessoas me conhecem mais hoje, né? Mas eu Aham. sou o tipo da pessoa que não tem uma modalidade que é assim, o bambolê é hoje a minha principal, mas eu fiz muito de tudo. Então eu comecei com com o swing de vassoura, Aham. aí coloquei claves, aí fazia clave misturado com bola, aí entrei na escola de circo, aí comecei a fazer trapézio, acrobacia. O que eu não fiz foi, tipo, arame, que foi negação total, uns Aham. aparelhos mais, tipo, é,
sei lá, balança russa, mas eu experimentei um pouco de tudo. Mas bambolê com certeza hoje é o meu ponto mais forte. Massa. Então, aí, nossa, eu anotei 3 perguntas que são tipo. Cada uma vai pra um lado, assim. E aí acho que a Vamos lá. gente pode começar por aqui, que é a que encaixa melhor. Hum. Uma é. Será que tem alguma coisa que você aprendeu com bambolê ou com malabares que transbordou pra outras partes da sua vida, assim? Que você. Faz sentido, assim? Do tipo, coisas que você aprendeu com bambolê que você fala, nossa, isso me ajudou em outra parada que não tem nada a ver, sabe? Que não tem nada a ver com circo, que não tem nada a ver. É. É muito louco, porque eu acho que as coisas estão muito conectadas, sempre, tipo, é muito difícil para mim separar a minha vida profissional da minha vida pessoal, por exemplo. Tipo, nem a minha página do Facebook eu consigo fazer que seja só pessoal ou só profissional, porque eu posto uma coisa aqui e eu falo, mas tem que compartilhar ali, porque isso também tem a ver, enfim, sabe, nesse sentido. Sim. E eu Opa. acho que talvez não específico. Bom, especificamente com os movimentos de malabares, de bambolê, eu acho que eu levei muito para minha qualidade de dança, da maneira que eu danço. Acho que eu trago Aham. muita as movimentações que eu aprendo com um objeto para a minha movimentação sem o objeto. Me criou um tipo de movimentação, né? Que aí quando eu tiro o objeto, ela continua existindo no meu corpo, porque eu tenho essa referência muito presente do objeto, o que ele causa em mim, né? Eu tenho um Aham. preenchimento de que é criado pelo objeto, que quando eu tiro ele continua existindo e que ele é levado para o corpo mesmo sem o objeto. Mas eu acho que a nível não de arte, assim, não falando de criação e tal, eu acho que os malabares e o bambolê, enfim, o circo de modo geral, na vida pessoal me deram um pouco de uma maneira de como se comportar, como que eu me coloco para ser vista ou não ser vista. Acho que te Aham. abre uma janela, né? De que eu tenho que fazer para estar em evidência ou para estar em como eu me coloco no mundo, né? A relação com o espaço, com as pessoas. Acho que é um Sim. pouco. Não sei se é por aí a sua pergunta, se vai por aí, mas. Sim, na real é por onde a gente quiser ir, assim. É, Mas tá massa. E é. tem uma coisa, né, de quando você tá apresentando, principalmente na rua, assim, dessa coisa do, sei lá, se você entra em cena sozinho e se você entra com outras pessoas, pra mim já muda completamente a parada de quando você tá só você em cena, tem uma coisa de todo o foco da energia tá em você, então você tem que sustentar aquilo, né? Se você deixar a peteca cair, tipo, a galera perde a atenção, ou ainda mais na rua, que tem várias distrações e tal. E por outro lado, se você tá com outras pessoas, eu sinto que a coisa de dividir a energia que, não sei, pra mim é muito mais fácil entrar em cena com outras pessoas junto. É. Que tem uma coisa, se você tem uma sinergia boa com a pessoa ou com o grupo, tem uma parada de que você não tá todo o peso em cima de você. E aí você não tem que tá. É engraçado colocar em palavra, né? Mas você. Eu acho que é um pouco mais relaxado, porque aí a galera divide e tem uma coisa de fluir mais, você não tem que estar todo momento ali, puf. Eu acho que tem que estar todo momento ali, puf, mas Aham, não, entendo que você fala que dá uma tranquilidade, porque você está compartilhando, e compartilhar é sempre melhor do que, aham. né, dividir e ter parceria transforma as coisas assim, mais leves, né? Deixa mais leve, acho. Sim. Mas você falou alguma coisa sobre isso de estar na rua e precisar demandar a atenção dos outros, o tempo ser o foco e estar puxando o foco. E era uma das coisas que eu tinha pensado, que eu achava que era um assunto interessante assim para gente, que é como a gente está viciado em que, assim, viciado não, mas que depende, que loucura é essa maneira da gente querer fazer arte e precisar o tempo inteiro trazer, né? Como se só o que a gente estivesse fazendo por si só não bastasse. Ou como se o que Aham. a gente fizesse
que fosse alguma coisa que não está falando, vem aqui, olhe pra mim, não sei o que, não fosse interessante o suficiente, né? Então, não é que não é interessante, mas é que, tipo, no mundo que a gente vive hoje, com a galera, tipo, tá todo mundo ocupado, né? Tá todo mundo super, assim, na sua parada, e tem uma coisa de que é difícil na rua, eu acho, as pessoas abrirem o olhar umas pras outras e terem essa sensibilidade de se interessar pelo que o outro tá fazendo. Então, às vezes, sei lá, eu tô gravando um vídeo que a pessoa tá jogando sete claves na rua, sabe? E aí você vê a galera passando, tipo, nem Dá aí, uma nem viu a olhada. parada. E é um negócio que, sei lá, tipo, eu acho incrível. A parada é, tipo, sobre-humana, assim, né? Você, sei lá, ou, tipo, outras paradas, assim, mesmo que seja um trucão ou uma coisa mais sensível, uma coisa assim, mas você vê que a galera às vezes tá com uma nuvem na frente, assim, andando e, tipo, e é isso. E sei lá, eu também sinto isso quando eu tô andando na rua, quando, sei lá, eu vou lá fazer feira e às vezes eu tô descendo, tipo, eu tô, sei lá, andando e eu tô na missão de, vou fazer essa parada. Isso, E aí é sim. tuk, tuk, tuk e não tô muito aberto também pro que tá acontecendo em volta. Tem cada momento, né? É diferente quando você tá passando por uma coisa e vê, e tipo, você tem outros objetivos, outras coisas a Aham. realizar. Quando você tem tempo, você tem dinheiro, você tem uma tranquilidade na sua cabeça para poder desfrutar do mundo e das coisas que ele tem a oferecer, né? Também um pouco acho que passa por aí. Sim. Não importa. Bom, óbvio que se alguém estiver fazendo uma coisa muito fora da realidade, a gente vai se Vai chamar atenção, né? chamar atenção, mas quanto que eu consigo manter a atenção de alguém para uma atividade também, né? O que eu preciso fazer? O que as pessoas estão interessadas nesse lugar? Quais as Aham. características das pessoas desse lugar pelo que elas se interessam e quanto que elas podem desprender do tempo delas, né, para ver a gente. É, total, porque é isso, às vezes dá e às vezes não dá também. É, Às vezes você tá numa super ajuda missão ali que você tem que fazer e não tem como você parar pra assistir o espetáculo, sei lá. total. E outras vezes é um pouco mais flexível e tal. É. Por isso que é Mas. muito diferente você fazer um espetáculo num sistema que é um festival, ou num lugar onde as pessoas Aham. vão te ver, ou no meio de uma rua que as pessoas estão passando, não esperam te ver ali, enfim, né? Que é tipo dia de trabalho ali, você vai tentar. Eu acho assim, eu admiro demais a galera que fecha a roda mesmo, que consegue juntar a atenção do povo. É um poder, né? É uma parada É, é, poderosa, assim. é uma parada poderosa, realmente é uma coisa que eu tô super buscando entender por onde, como e, e aonde, não, assim, por onde dentro de mim, mas por onde nos espaços, né? Quais são os espaços Aham. que realmente te permitem isso e que tem interesse disso, né? Eu quero ir para um lugar que queiram me ver, né? Ou criar situações para que as pessoas tenham interesse, né? Sim. Que é um pouco E essa coisa de você ir para um lugar que as pessoas estão correndo, realmente elas não estão afim. Talvez você esteja atrapalhando ela, entendeu? Dependendo. boto fé. Mas é assim, sei lá, isso eu sinto uma diferença aqui no Brasil e na Europa, talvez, assim, de. Mas ao mesmo tempo a galera fecha a roda aqui e fecha a roda na Europa, então tem similaridades também, né? Eu Sim. lembro de um amigo contando que ele fechava a roda, ele faz contato, e aí ele só sentava numa cadeira e ficava isolando a bola de contato aqui no palm spin e esperando. E ele fechava uma roda assim, ele ficava às vezes 20 minutos, meia hora, só fazendo palm spin e a galera fechava a roda e ele começava o espetáculo. Aonde isso? Na Europa, não aqui no Brasil, né? Ah, tá. Tipo, não sei se isso aqui no Brasil Tô funcionaria, pensando por ele ali na exemplo. frente do MASP, É, um dia total. comum, esperando alguém parar para ver. Isso é curioso, né? Será? Tipo, eu acho que tem estratégias que vão funcionar diferente em cada lugar mesmo, né? Sim, acho que sim. Mas eu acho que tem também um know-how de lugar, de horário, Aham. de quem é o público que está ali Sim, total. Total. e o que esse público quer ver um pouco. Quer ver ou quanto ele está disposto a ver uma coisa nova. E, pô, tem agora duas outras coisas e a gente já deu uma pincelada nessas coisas também por aqui. Uma que eu tava pensando era da gente falar do seu trabalho com a Amálgama, que eu assisti agora na Convenção Paulista e tá muito maneiro. E aí eu queria saber um pouco mais de como foi o processo de criação de vocês. Primeiro, pra quem não sabe, a Laura faz parte da companhia Amálgama, né? Junto com o Arthur Faleiros, o Guilherme Bressani e a Marina Vischi.
e que tá super massa. Eu achei muito legal de ver que, tipo, Que tem bom. uma mistura grande de dança com malabares e tá diferente do que eu via por aqui normalmente. E aí eu queria que você contasse um pouco mais sobre como foi o processo criativo de vocês e os maiores desafios nesse processo. É, cara, a gente começou com a ideia de fazer nesse lugar de cada um tem um trabalho individual, cada um tem um número, vamos juntar isso e fazer um cabaré, né? Uma varieté, um show de variedades. Aham, Um pouco como a gente tem sabido trabalhar, né? E como a gente vem se vendo trabalhando, eu, mano, 15 anos que trabalho com. Não, trabalhei, fiz espetáculos, mas assim, trabalho muito com número. sim. E a gente se juntou meio que nesse objetivo de fazer um cabaré e tentar criar alguma conexão. E aí acho que a gente foi entendendo estamos ainda, né, nesse processo de trazer mais um para dentro da cena do outro e tornar e fazer com que seja essencial a presença, né? Não é só uma moldura ou só uma Uhum. tentar se e nosso processo criativo tem a gente está se autodirigindo, né? Então cada um traz uma proposta um dia. A gente teve 10 encontros na primeira imersão que a gente fez, que foi isso, cada um trazia uma proposta de jogos para trazer os outros integrantes para dentro do seu número. Aham. E acho que a gente acabou indo para uma linguagem muito plástica, que fala muito sobre movimento, que é um pouco a nossa referência, né? É, acho que entramos pouco no que pode ser. A narrativa ela tá muito se dá muito a partir do movimento. Acho que pouco a partir das Aham. relações, de uma teatralidade mais complexa, sabe? Que acaba Sim. acontecendo. Eu não tenho dúvida de que as coisas se dão, a leitura se dá, ah, coisas acontecem no mundo da narrativa teatral a partir do movimento. Mas a nossa, a gente começou a pensar a partir da plástica, do movimento, do encontro dos corpos e do que é o malabares e a acrobacia e os elementos técnicos que são que a gente tem acesso, né? Foi assim e está sendo assim. Sim. Porque tá em processo também É em ainda, né? Tá processo. acontecendo. E quais você acha que são os maiores desafios, assim, do processo de criação? Eu imagino que vocês se dão bem juntos, mas às vezes rolam uns entraves de tipo, putz, pra onde a gente vai a partir daqui na criação? Ou isso tá muito longo, vamos cortar? O que que rola, assim? Cara, o que tem de mais difícil no processo de criação, eu acho que é dar asas às paradas, assim, permitir que as coisas vão no sentido que elas quiserem ir, sabe? Às vezes eu sinto que a gente tem um formato na cabeça de coisas que funcionam, de novo, né? Com essa urgência Aham. de agradar ao público, que tem, assim, eu quero muito me desapegar disso em algum momento e falar assim, meu, mas vamos ver o que acontece se a gente for por aqui até Sim. esgotar e entender qual é a potência máxima desse lugar aqui. Vamos ali, vamos ali, vamos ali e levar saca? Sim. Tentar deixar as coisas fluírem até onde der e depois, óbvio, fazer recortes, tem que acontecer, né? Estamos falando de espetáculo, estamos fazendo para o público, né? Não dá para esquecer, mas esse processo criativo demanda tempo e pesquisa e dedicação, assim, e entrega mesmo, né? Não dá para querer resolver. Eu sei resolver muita coisa em um dia, velho. A gente montou um número, Aham. sabe? Se você fala, Laura, faz um número de malabares para amanhã com clave. Eu posso ser que eu não vou fazer um número fodão, mas eu consigo montar para você uma parada assim, porque eu sei mais ou menos já tenho, né? A gente sabe como montar o que vai funcionar Sim, do jeito total. clássico. Mas assim, que mais? Onde mais a gente pode ir, né?
E assim, esse dilema de tipo fazer, sei lá, o trabalho que você quer fazer e o trabalho que funciona, né? E essa dúvida, às vezes eu acho que é uma coisa que rola muito, porque por um lado a gente tem que sobreviver, né? Então não adianta eu fazer lá a minha viagem se ela não vende de nenhum jeito. Tipo, se só eu vou estar na minha viagem. Ao mesmo tempo, às vezes tem uma coisa que você não sabe. Só que, sei lá, por um lado, você não sabe se vai funcionar ou não. Por um lado, a rua é um super laboratório, dá pra testar na rua, mas nem sempre a gente tá numa situação em que a parada é uma parada que vai pra rua, às vezes é uma parada que vai pro teatro, Sim. o número ou o espetáculo que a gente tá criando, né? É, E mas, sei lá, até no próprio YouTube eu tenho um pouco isso, assim, eu sei que eu poderia criar vídeos que funcionam melhor e fazer o canal cair melhor ali no algoritmo, mas sim, por outro lado, por exemplo, o YouTube não gosta de ter um vídeo diferente do outro, tipo tutorial, depois vídeo arte, depois vídeo de evento, porque a sei. pessoa que se inscreveu pra ver tutorial de bola, às Quer vezes não quer tutorial? ver tutorial de Diabolô. Sim, E aí isso prejudica o canal. Aí eu podia, por um lado, falar, não, agora eu vou fazer só tutorial de Diabolô. boto fé. Mas, tipo, eu não ia curtir fazer isso. Então tem o lado também que é assim, a medida do que a gente quer fazer, saca? Da coisa que Tal. dá tesão pra que a gente vá lá e coloque energia pra produzir aquilo e aquela linguagem ou aquela ou insistir naquela parada. E pra mim uma coisa que funciona é essa variedade de tipo, uma hora eu tô produzindo tutorial, outra hora eu tô produzindo um vídeo arte e tal, sabe? É, e é um pouco também botar as fichas nas coisas, né? Acreditar também. É, com a Amálgama é bastante isso. Assim, a gente também tá. É um espetáculo que eu vejo muito no formato que ele tá agora. Não vou dizer que é sala, mas na rua tem. Aham. Só, não dá para eu chegar em alguma praça e querer fazer Amálgama. Assim, sabe? Não, Dá é só se for um sempre. festival, né? Mas entendeu? Mas assim, a gente tem que saber defender em algum momento, você tem que falar assim, não, meu, mas vamos tentar, vamos manter aqui o foco da criação de um outro lugar que não vai ser o venham todos assistir, Aham. porque isso a gente sabe que vai, a gente pode fazer também, mas vamos ter que bater um pouco o pé, sabe assim? Sim. É, e talvez também, assim, essa parte do venham todos, a parte do circo tradicional, eu acho que. Primeiro que é o que mais tem, né? Tem bastante ainda no Brasil. Eu acho que tem muito mais circo tradicional no Brasil do que contemporâneo, vamos dizer. Se for É, pra dividir assim, a gente também não precisa companhias, botar né? na caixinha. Circo não sei, mas assim, do que as pessoas estão produzindo Sim. dentro dos seus grupos e companhias passa muito pela linguagem do tradicional, hein? Não sei se ainda, não sei se vai deixar de passar, acho que passa. Aham. É, nem precisa deixar também. Assim, não tem. É Né? isso, né? Não tem o certo e o errado. Tem as É, coisas que interessam mais pra gente, as coisas que interessam menos, mas todas as coisas sim, têm aí seu valor. E, total. pô, aproveitando que a gente tá por aqui no assunto, nesse assunto, o que que você acha que falta ou o que que você gostaria de ver mais no circo brasileiro? Ou na cena de circo no Brasil, né? Porque é diferente de falar cena de circo em termos de espetáculos e assistir, mas pode ser para outros lados também. É, putz, pesquisa. Aham, Não, é isso. É isso, mas a mesma coisa que eu tô querendo fazer é o que eu sinto falta. É, ver as pessoas mais dentro do que elas querem fazer, viajar. Quero muito, assim, é uma coisa que eu acho que acontece muito e que eu acho foda, assim, mas a gente, por exemplo, é um assunto complexo, mas eu como aham, mulher, né, que faço circo, trabalho com isso, eu vejo que o meu assunto tem sido muito esse. Eu vejo que de aham. muitas amigas também. Eu quero muito ver a gente ir embora e falar de outra coisa, surtar e usar essa ferramenta, essa linguagem para falar de todos os assuntos que caibam, sabe? Extrapolar os, essa ferramenta, ir além e para todo mundo, assim, o que eu tenho vontade é ver o circo falando das pessoas, não do circo, sei lá, não sei se Hum, tipo, ver mais cada um fazendo a sua pira e usando essas ferramentas, sabe?
Quando você fala das pessoas, você diz das pessoas que estão, no caso, contando a história, no caso, fazendo a cena e tal, ou das pessoas em geral, todo mundo, as pessoas que estão assistindo e. Não, acho que eu tenho vontade de ver cada um mais na sua viagem pessoal, na sua Aham. pira. Assim, eu tenho vontade, foda-se a minha vontade, né? Tipo, Claro, não, cada um tem uma faz, coisa que é. mas é, trazer a linguagem do circo para entrar no universo de cada um. E também para falar dos outros, aí que é uma questão política, né? Falar do que está acontecendo em volta, falar do que está Sim. vendo, falar das suas causas, das suas lutas, das suas necessidades também, né? Opa. Mas quando eu falo das pessoas, eu estou falando desse lugar de se mostrar, né, em cena, tipo, usar a ferramenta, a linguagem que escolheu no circo para se adentrar e mostrar né, para os outros ao que veio. Aham, bota fé, bota fé. Tem uma coisa muito doida, né? Isso da quantidade da, tipo, a evolução da pesquisa, eu vejo uma diferença muito grande. Até teve um comentário de uma pessoa aqui na live que a diferença da arte de rua no Brasil e na América do Sul e na Europa são 200 anos de história de arte de rua. Tipo isso. Então, assim, tem essa diferença de que eu acho que as coisas são um pouco mais fáceis na Europa agora, em termos das pessoas terem acesso a trabalho com pesquisa, desenvolvimento, dinheiro, então, e espaços de treino, saca? E aqui tem uma coisa que é a luta do tipo assim, pô, tô na luta de conseguir a grana e aí pra conseguir treinar, tipo isso. É muito diferente, né? Não, total. Que é uma coisa que eu acho que também, se a gente pensar pra frente, assim, do tipo 100, 200 anos ou mais tempo além da nossa vida aqui, a gente vai ver a coisa evoluindo por aqui também nesse aspecto. E. Mas, tem vários lugares que dá pra gente ir a partir daí, né? Na. Sim, não, mas essa questão, deixa eu entrar aqui porque eu vou pôr no. Ah, não, deixa quieto. É, essa coisa dos 200 anos de diferença, do dinheiro, acho que reflete muito na estética que a gente usa, né? Que a gente, nas Sim. escolhas que a gente faz quando vai criar um espetáculo, principalmente. Não sei se principalmente, eu não sei, assim, a minha referência é mais o que as pessoas fazem na rua, que é o que eu vejo mais, né? Tenho mais. A galera do circo quase, assim, não vai muito, assim, não é que não vai ao teatro, mas você a proporção de vezes que eu vou assistir alguma coisa de cena num espaço fechado no Brasil é, meu, 5% Ah, do que eu vou ver coisa na rua, de cabaré, do Circo no Beco, no Rio de Janeiro, do Coletivo Bravo. Sabe assim, a gente lá tem outros espaços que oferecem coisas que são gratuitas, de modo geral, são cabarés, tem essa estrutura, né? sim, boto fé. Sei Mas, lá, pô, tô que falando curioso, aleatoriamente, porque não sei se eu pra mim é o oposto, assim. Eu vejo bem mais coisa em fechado do que na rua. Tipo, sei é, lá, eu vou na São Salvador, assisto umas paradas, às vezes no Parangolé faz tempo que eu não vou, mas em uma coisa ou outra nessa estrutura de cabaré e rua e tal. Apesar de que o Parangolé não é rua, mas enfim, tá mais próximo, sim, né, mas cabaré, né? Uma coisa mais de. de show de variedades e tal. Mas em geral eu vou, sei lá, pelo menos umas 2 vezes por mês no teatro e sei lá. Mas eu acho que mais por influências externas também, talvez. Eu também acho. Assim, falando de modo geral, o que é mais acessível, que a gente sempre, que eu tô confirmando eventos sempre, Aham. nesse esse rolê onde você encontra os amigos, né? Que você Sim, encontra as sim. pessoas. E talvez porque eu tenho muito vim muito dessa, dessa realidade, assim, de cabarés, de não sei o que lá, da rua, eu vejo que o fluxo está muito mais nesse lugar. Vejo sempre as mesmas pessoas ali, então, enfim. Aham, boto fé. Não, e super acho que é o que acontece mais também. A gente tem menos circo nos espaços fechados aqui no Brasil do que na rua, inclusive. Se a gente for pensar, eu acho que tem menos espetáculos acontecendo do tipo de sala. Não que não tenha, É, tem bastante ainda, principalmente em São Paulo e Rio, vai no eixo aqui. Acontece bastante, mas. E aí outras companhias que vêm, coisas assim. sim. Mas eu acho que.
tem várias criações, né? Até talvez por uma coisa do clima, né? Quando chega o inverno aqui no Rio não tem inverno, saca? Então a gente continua fazendo rua. Total. Mas quando chega o inverno aí, a galera não vai fazer rua porque tá frio Não, pra caramba. é exatamente. Tem um momento de tipo assim, que é o boom, que é esse verão, esses, sei lá, quantos meses que a galera, acho que são 5 meses que tem o que a galera Uhum. tá trabalhando, que tá na rua e que todo mundo vai pra rua. Quem trabalha na sala trabalha na rua no verão, sacou? Sim, Tudo que se faz, tudo não, mas muita coisa que se faz em sala se pode fazer na rua e se é contratado para fazer na rua, então, sim. que todo mundo quer estar na rua, né? E esse ambiente ele tá super aberto, disponível para ser habitado, com Tem uma segurança, coisa. etc. Ah, sim, isso muda também. Mas tem uma coisa que o festival de rua é uma coisa que não rola tanto assim no Brasil, né? Tipo, até tem, eu já ouvi falar de alguns, mas a gente tem menos, eu acho, não? E pro É, tamanho do Brasil, poderia ser uma coisa que rolaria mais. eu também tenho procurado assim bastante. Tem umas, ai, sabe o que eu ia te falar? Tá. Oi, o Arthur aqui, gente, meu Ah, irmão. salve Arthur! E aí, tudo bem? Tudo bem contigo? Beleza, salve, salve Brasil, salve, salve! É, eu também tenho procurado bastante essa informação. Desculpa, gente, que eu vou só ligar aqui na Na tomada? tomada. Vai que Ah, eu acaba. também tive esse problema aqui no. Tenho procurado bastante essa informação também de festivais, de coisas no Brasil Uhum. e eu tô ainda é um assunto que para mim ainda eu não sei se eu que não localizei muito essa informação, mas eu não vi a quantidade é realmente das coisas que eu encontrei é muito menor do que o que se faz aqui em 5 meses. Sim, boto fé. Não, Mas eu acho acho que está assim. crescendo, as pessoas estão procurando fazer também. Tem gente fazendo festivais, a disposição de grana muitas vezes é menor, não sei, Aham. também, mas. É, mas tem uma galera fazendo acontecer, né? Só que são. Pro tamanho do Brasil, sabe? A gente podia ter pelo menos 10 vezes mais iniciativas assim, eu acho. Total. Mas, claro, que tem aí as dificuldades de financiamento público, por exemplo, muito difícil, principalmente agora, Sim, e outras coisas rolando. Pô, massa, Laurinho. Tem mais alguma coisa que você queria acrescentar, falar pra galera aí, mandar algum recado? um recado. Não, uma coisa que eu, na verdade, não, mas na verdade assim, Aham. é que eu acho que a gente tinha pensado, né, Lucas? A gente falou antes de trazer o tema de mulheres no circo e a gente Aham. acabou desviando, pensando que talvez fosse mais legal falar um pouco sobre essa coisa do circo de rua e tal. E eu ainda assim acho que é importante, assim, esse é um assunto que, né, que é Sim, muito super tá presente, que me rolando. interessa, que passa pela minha realidade, pelas minhas questões. E não sei, queria só recapitular assim essa coisa que quando eu comecei a fazer circo em São Paulo, eu frequentava o Beco e, cara, eu não tive a coragem de apresentar, porque não tinham mulheres como referência nessa vida. Sim, eu Uhum. lembro de tipo participar dos cabarés e tipo, eram 10 números, um com sorte era de uma mulher, de uma pessoa trans, não binária, menos Nem ainda, tinha, entendeu? né? Sim. Enfim, e hoje acho que estamos crescendo assim, mas eu agora comecei a trabalhar com espetáculo de rua, né? Tô fazendo um solo, trabalhando com esse solo meu de rua e vim para cá agora para Europa com esse solo. Aham. Continua sendo uma proporção ínfima, assim, saca? Então acho que a verdade, o recado é um pouco esse, gente, vamos fazer. Está aí, estamos para jogo, estamos podendo, entendeu? Quero ver. Total. Recebi esses dias uma mensagem de uma das mulheres que organizou o festival que eu participei agora na Polônia, que eu falei, poxa, obrigada, não sei o que ela falou, porque ela mandou um vídeo que eram só as meninas, que era eu, a Painê e uma outra amiga, que é a Pop, que é outra argentina, e mandou um vídeo que ela fez uma edição só dos nossos espetáculos, assim,
E eu falei, ai, que legal que você, né, que rolou isso. Ela falou que tinha sido a primeira vez que tinha tido tantas mulheres. Eu falei, agradecendo, ela falou, que a inscrição de vocês sempre trazia essa questão e eu fiquei inspirada a trazer mais e mais mulheres e ver que isso é possível. Aham. E enfim, essa coisa de. E o outro festival que eu tinha ido antes, eu era a única mulher em, sei lá, cara, quantos grupos, assim. Tinha mais de 20 grupos, eu era a única mulher que estava com espetáculo solo, saca? E sempre duvidando da qualidade, do potencial, mas com muito essa coisa na cabeça de, cara, vamos fazer, não importa. Tem que ter número, sabe? Tem que botar, Sim. tem que dizer que tá tendo. E ocupar os espaços, né? Tá presente nesses espaços também. Uma coisa curiosa que eu acho legal de trazer pra galera, que foi até uma conversa que eu tava tendo com a Fran num post que ela fez no Facebook e tal, é que, tipo, a distribuição de gênero dentro do Malabarize, das pessoas que assistem os vídeos, pelo Analytics dá pra você ter acesso, tanto no YouTube quanto no Instagram, se você tem uma conta que é business, né? Dá pra mudar a conta de conta pessoal pra conta, tipo, conta de empresa, sei lá, e aí você tem acesso aos analytics. Aham. E dá pra você ver a distribuição. E dentro do Malabarize é 70% gênero masculino, 30% gênero feminino. Vocês conseguem tem alguma coisa sobre gêneros não que não é nem feminino Então, nem masculino? Ou isso dentro do, nem tem, né? tipo, o YouTube, quando eles fazem pesquisas, eles colocam, mas dentro do Analytics tem a outra parte que é como não categorizado como masculino ou feminino. Só que pra mim não aparece, então não dá pra saber se é 0% ou se é uma Entendi, porcentagem pequena, entendi. Que talvez tipo, não apareça. aparece como desconhecido, que é tipo quando. Só que aí isso também engloba quando ele não consegue identificar. Porque Uhum. às vezes, tipo, sei lá, como eles fazem pra identificar isso, né? Em geral é pelas contas que estão logadas, eu imagino. Saca? Porque só pelo seu IP, que é lá seu endereço na internet, não dá pra você saber quem é a pessoa que tá navegando. E eles têm perfil de idade, perfil de país, várias coisas, Sim. assim, a parte demográfica é super detalhada. Eu adoro essas coisas de dados, é super interessante. E aí eu fui É o perguntar pra Rafa. Aham. Bárbara Franceschini como que era a distribuição na conta dela. Que é uma conta E muito são. mais focada em uma modalidade, né? Só no Bambolê. Tipo, Aham. principal o bambolê. Sei lá, eu imagino que 90% dos vídeos dela sejam bambolê. E era o oposto, era 70% feminino, 30% masculino. Tipo, curiosamente, assim. Aham. E o Malabarise, ele tá lá muito mais mesclado em termos de Modalidade. modalidade, né? Tem de tudo, tem bolas de abolô, tem bambolê, tem acrobacia e tal. É, E uma outra coisa que eu quero levantar é que a Fran me perguntou assim, tá, beleza, é 70% masculino e 30% feminino lá no seu canal e tal. Mas quantas referências femininas tem? exato, também. E eu acho que é bem provável que tenha mais referências masculinas, mas eu acho que não é 70-30, tá? Eu acho que é um pouco mais distribuído, eu chutaria. Sim. Mas se a gente pegar os vídeos arte, né? Porque os tutoriais a maioria é comigo por uma questão de. É muito Que- mais fácil fazer um vídeo só eu do que chamar alguém. Tem toda uma logística de ter uma pessoa convidada, né? Sim. Mas essa coisa da referência é muito louco, cara. Porque a Sim, sim. referência atrai. Enfim, a gente se identifica, né? E o Malabares eu acho que ainda é as convenções. Que não eram Aham. as convenções populadas por homens héteros, enfim. E agora estamos Sim. aumentando, né? Estamos variando aí as possibilidades. Aham. Mas é isso, acho que o Malabares ainda é ainda tem muito mais homens héteros que praticam e publicam, enfim. Eu ainda vejo muito mais. Acho que ainda falta Mas. correr Desculpa. atrás. É uma coisa que eu fiquei pensando também se. Porque assim, tipo. Sabe, eu não sei exatamente por que mais mulheres se interessam pelo bambolê, por exemplo, do que homens, ou mais, sabe, tipo, mas também tem uma coisa de, tipo assim, na distribuição de trabalhos tradicionais, tipo, na medicina, a gente vai ter mais homens advogados, provavelmente, e vai ter mais mulheres que fazem, saca? Mas acho que também é muito Tipo, porque tem uma referência de homens que fazem esse tipo de coisa, e aí tem menos referência para mulheres. Talvez muitas mulheres pensem,
é difícil de entrar no meio, ou não sou, ou como é que eu me comporto nesse meio, qual é a realidade de uma mulher sozinha estando ali, tipo, Uhum. meio que um saco ter que ficar aguentando os homens chatos, entendeu? Sei lá. É, pode ser, mas curiosamente, por que que isso acontece com as modalidades, né? Pô, Tipo, então, eu acho que o bambolê muito tem, assim, eu vejo poucos homens é, que praticam bambolê, por exemplo. Eu acho que muito por uma questão de medo de ser aham. tirado de por alguma questão sexual aí que lhe atrapalhe o desenvolvimento dessa prática tão maravilhosa que é o bambolê. Sim, é incrível, total. E não sei, cara, acho que mulheres praticam um pouco outras modalidades, acho que por falta de referência. Tenho essa impressão. É, pode ser. É curioso, porque no Diabolô, por exemplo, eu chutaria que 5, 10% são mulheres só. Tipo, não sei, tá? É uma estimativa totalmente intuitiva de número Aham, de diabolistas que eu conheço. aham. Mas são pouquíssimas, assim. Eu acho que eu É, levantaria no máximo 10 mulheres diabolistas, assim. e é muito louco, porque Tipo. aí quando a gente foi lá pra França, em Toulouse, que tinha aquela garota Carla, lembra? É, Eu a fui Carla Rasa, que faz Carla Lido e Rasa. E tal. aí foi a primeira vez que eu olhei pro Diablo e falei, uau, que legal. Eu antes não Aham, tinha olhado e pensado, uau, que legal. total. Sacou? Não vinha fazer Diabolô por causa disso, mas abriu o meu olhar, assim, para um modo de fazer, para uma estética que talvez me contemple mais. Sim, sim. É, super faz sentido, assim. Quando a Fran colocou esse assunto sobre a referência, assim, me acendeu uma luz do tipo, uau, pode crer, total, assim, Pode super. crer. E é uma questão de escolha consciente, né? Que quando você cria conteúdos ou quando você seleciona para festivais, né? Que são Aham, escolhas políticas, né, cara? Quem tá fazendo coisas que, que chegam ao grande público, né? E a gente sim. também, né? Que a gente tá em cena, porra. Sim. Mas quando a gente escolhe trazer esse material, esse conteúdo que contempla mais grupos, a gente está colaborando para ampliar É, a representatividade o dos grupos alcance, também, né? representatividade, enfim. E, pô, massa. É, tem uma coisa que eu sempre pergunto pra quem chega aqui no Papos do Circo ao vivo, que Hum. é um espetáculo que te marcou. Eu sei que às vezes é difícil escolher um só, mas um espetáculo que você fala, uau, esse espetáculo de circo, né? Ou pode ser de outras linguagens também, mas acho que já que a gente falou tanto de circo. Um espetáculo de circo que eu tenha gostado muito. Aham. Cara, teve um cara que eu vi uma vez, eu não sei se é circo, mas eu acho que é. Acho que eu posso dizer que é. Que foi, acho que em 2009, 2009, numa virada cultural em São Paulo, que eu Aham. achei a coisa mais foda, assim. Dois. Um eu não vou lembrar o nome de jeito nenhum, que era um quarteto que fazia uma coisa bem tradicional, assim, eu acho que eram argentinos e faziam circo e fez um pum na minha cabeça. Nossa, gente, que dinâmico, que linguagem, que capacidade de chamar as pessoas. Não tenho ideia de quem eram, mas eram um quarteto de dois caras e duas minas. E teve um cara nessa mesma virada que ele dançava com uma retroescavadeira. Ah, uau, como assim? E pra mim aquilo foi circo, porque assim, ele fazia. Hoje olhando, né? Na época eu achei que era dança, só, assim, bem simplista na leitura. Ele era um cara de terno que interagia com uma retroescavadeira ali no Paissandu, tá ligado? E acho que era Beau Geste, Belo Gesto, uma coisa assim, em francês, um Aham. francês. E depois eu fui procurar, tempos depois eu fui procurar, porque eu falei, ficou na minha cabeça por anos, saca? E eu sempre Sim. fazia referência e nunca sabia o nome. Aí depois eu fui procurar por isso e achei foda. No meio, ali no Paissandu, o cara com uma retroescavadeira e ele dançava e passava por baixo, e porque tinha alguém que operava a máquina, né? Tá. E ele tava ali, a máquina se movia, querido.
Mas calma aí, qual era o tamanho dessa máquina? Tipo, Um era uma parada retroescavador, gigantesca assim mesmo? Aquelas giga- retroescavadeiras de tipo, cavar os bagulho mesmo? de obrão de prédio. Aham. E o cara subia nela, e ela levantava, e aí ele Surreal. piruetava, Aham. passava por baixo daqueles dentes, meu, mó treta. E aquilo, Sim, né, olha tipo assim, trazia o risco, né? Acho que por isso também coloco aí no lugar do ciclo. Mas acho que ele fazia alguma coisa de acrobacia, se pendurava, enfim. pode crer. Que tá ali, né? Mas esse foi maravilhoso. Incrível. Sensacional. E um livro também. Se você tem Um um livro. livro pra indicar, um livro que te marcou de alguma forma. Tem um livro muito foda que eu li, acho que não tem nem 2 anos que eu terminei, que chama Sapiens. É um best-seller, assim, mas Do foda. Yuval, né? É, que eu Massa. sempre trago ele pra conversa, acaba que ele sempre me dá muitas referências, assim. Que fala, é uma breve história da humanidade, uma pequena história da humanidade, uma coisa assim, um subtítulo. Uhum. Muito foda também, que ele dá uma pincelada geral desde quando a gente começou a escrotizar com o mundo, como seres humanos, né? Mas também coisas, enfim, dados que são bem legais de ver, bem objetivos. Massa. Massa. Pô, super recomendo o outro que ele fez depois também, o 21 lições para o século XXI, que ele levanta vinte e Ah, um é? pontos que vão ser importantes de agora em diante, tipo, como a automação do trabalho, inteligência artificial. É bem Ai, que maneiro, medo. assim. Que é a partir. Enfim, tem esse lado, que tem um lado que é um pouco mais. Não é muito bom esse livro se você é muito pessimista, Eu não vou ler. mas ele tem algumas coisas legais, assim, que vale a pena. E o desfecho é massa também. O desfecho, ele não termina Dá muito pra uma. baixo também, Entendi. saca? Mas tem que ler até o fim. Tá. É, tem que ler até o fim. Mas ele é menor que o Sapiens, eu acho. Massa, massa. Eu acho que seria massa a gente só dar uma olhada nos comentários que rolaram por aqui, porque eu não Ah, tava eu não prestando sei como atenção neles. faz. Mas, tipo, se tem alguma coisa de alguma pergunta, alguma parada que rolou por Ui, aqui tem pra coisa gente. dessa. Uma galera, né, chegou junto, muito massa. E, teve esse comentário quando eu falei da diferença dos 200 anos, foi do Metralheta Clown. Quem é o Metralheta? Será que eu conheço? Eu não Luciano conheço Ortalo, também. Lucas França, Mas, ó, tem uma coisa interessante aqui, que para poder hacer un buen espectáculo de calle, tienes que saber usar las herramientas del espacio urbano. E maravilhoso. para Sim, aí. As ferramentas do espaço total, urbano. total. Agora, saber usar as ferramentas também vai variar total e completamente a partir da sua noção de saber, né? Que pode ser saber improvisar, saber, enfim. Eu fiz Sim, um e. curso com um cara, tô jogando ah, pra frente, tá? Se você quiser, de precisar, não, tranquilo. com um cara, Johann Stuttweit, nossa, vou procurar o nome dele depois eu te falo, que é um cara que eu fiz lá na Maison de Jonglage, um curso de, acho que foi uma semana, meu, várias horas por dia, tipo 8 horas por dia, e era sobre improvisar com o espaço urbano. Eu tô lembrando quando as Ah, palavras vieram muito a calhar. E era sobre improvisar com o espaço urbano, mas numa lógica muito, sei lá, algumas vezes um pouco de viewpoints, assim, de improvisar com as linhas do espaço, com as distâncias, com as formas. tá. E, enfim, isso não te dá ferramenta para trabalhar na rua no Brasil, por exemplo, entendeu? Que Não, total. era Eu acho que uma improvisação maravilhosa de espacialidade, de conteúdo, mas, enfim, tampouco te dava muita. a Te dá gente teria que muita coisa. conversar com o Metralheta, acho, né? Sobre o que ele chama de ferramentas do espaço urbano para entender melhor, porque pode ser muita coisa isso, né? Pode ser tanto a distribuição do espaço em termos de linhas e a distribuição arquitetônica da coisa, ou o fluxo de pessoas, mas pode ser uma coisa mais
sei lá, ferramentas que você tem como artista Na pra... verdade, acho que cada um usa as ferramentas que tem o tempo todo, né? A gente tem que ir acessando e conquistando outras ferramentas na medida que a gente vai, que a gente tá lá, tá no... A hora que você tá se dando mal, você começa a descobrir outras ferramentas. Total, Ou total. você desiste. Sim. Ou você sai fora, desliga o som, abaixa a cabeça. É, mas E acho que acontece aconteceu. mais, principalmente da galera que é do circo, que é luta, né? De insistir e continuar trabalhando numa parada. Eu tenho pensado um pouco sobre isso também, que às vezes você tem uma ideia ruim e você começa a trabalhar nessa ideia e ela vira boa um dia. Tipo, você vê, nossa, olha como Sim, essa parada começou, era ridículo. E agora é uma parada que tem uma expressividade, que tem aí um valor maior, sabe? sim. E é isso também, né? Dá tempo para as coisas amadurecerem, ter essa paciência, né? De enfrentar. E acho que a rua também é tão esse espaço, né? Ela dá essa possibilidade da gente. Você não está sendo pago por ninguém, então às vezes eu falo isso no espetáculo, gente. Eu me sinto tão mal porque eu falo sem querer. Já aconteceu umas 2 vezes. Eu falo assim: bom, gente, eu vou fazer isso aqui porque vocês não estão pagando mesmo, então eu vou experimentar, Ah, talvez dê certo, desculpa. E aí depois eu falo: gente, por que eu fiz isso? Tipo, você meio que dá uma aham, menosprezada, né? Não é legal. sim. Mas quando às vezes você fala assim: tá tudo bem você tentar coisas que, enfim, mesmo que estivessem te pagando, você pode, a gente sempre pode, né, experimentar. É, Mas é total. um Eu acho que cadastro. assim, testar é a parada, sabe? Testar é o poder na vida, assim, com todas as coisas, porque aí você consegue descobrir o que funciona e o que não funciona, sabe? E cada pessoa vai ter que testar do seu jeito, né? Vai ter que descobrir a sua parada, o que funciona pra ela. Então, é uma coisa. Tem O alguém que Fabu entrou aqui. deixou um comentário legal aqui, agradecendo a live. E falou falas muito bem organizadas e úteis, bom dia, beijos e tal. E o Giuseppe deixou uma pergunta pra você, ó, um comentário pra você. Laura, fala um pouquinho de como o público recebe um espetáculo feminino com chicote e se você recebe muitos comentários desnecessários. Muitos comentários desnecessários. Mas isso assim, na vida, né? As pessoas são. Sim. Quanto mais eu conheço pessoas, mais eu gosto do meu cachorro. Ah, eu li isso agora há pouco. Não, brincadeira. É, o chicote, eu comecei a trabalhar com chicote há um tempo, acho que vai fazer 2 anos que eu peguei o chicote com o Giuseppe. Giuseppe arrasou. Aham. Que tava aí na última live, né, no Papos de Circo número 7. Sim, sim, sim. E eu gosto muito de. Porque eu estou começando a fazer uma pesquisa um pouco mais com dança, com chicotes, e tentando entender quais são as referências que as pessoas já têm, né? Porque eu tenho as minhas próprias referências e tenho minhas próprias. é, enfim, meus próprios monstrinhos aqui que Aham. trazem sempre sempre a coisa da mulher dominadora, enfim, da dominação, etc., e Sim. com as quais eu estou tentando, estou buscando outros caminhos para falar disso, né? Porque, enfim, tá aí, são coisas que existem, mas o que, que eu quero trazer disso? Total. E aí eu estou procurando uma coisa, estou procurando encontrar dança com esse objeto, né? Tentando virar um pouco o lado do olhar para ele. E, E aí, mas eu continuo trazendo muita coisa do. Tô trazendo uma coisa um pouco meio diabólica dessa mulher, um pouco que tenha essa coisa da sensualidade, da sexualidade, um pouco. E óbvio Aham. que as pessoas se dão conta, porque, enfim, né? Estamos aí. Né, isso é gritante. Acho que quando a gente. Quando uma mulher entra em cena, essa é uma das informações que vem primeiro sobre, enfim, todo mundo acho, enfim, esse papo de sexualidade vai muito além, mas as pessoas gostam muito do perigo, né, em cena. Então eu Sim. trabalho com participativo, com chicote, então todo mundo cria sempre uma tensão, é um momento legal, assim, das pessoas participarem. Eu tenho conseguido fazer as pessoas participarem bastante do espetáculo com esse número. E para mim tem sido um desafio, por todas essas questões que eu tentei levantar e não consegui aí, mas que são questões que estão permeando Aham. aqui esse universo. Ah, a Até, gente. inclusive, a tal da Dani Cardillo.
deixou aqui um comentário. Sexualidade Pode é muito crer. complexa mesmo. Não à toa tem o meu canal falando desmistificas. Não entendi muito bem. O enfim, Ou enfim, essa questão de sexualidade é muito complexa, é muito interessante e é muito necessária, né, da gente trazer, entender, porque estamos Total, aí, somos seres sexuais, sensuais, sim. né? E é um assunto super presente, super importante. Tipo, inclusive tem até a ponte que relaciona a questão da sexualidade reprimida com a ascensão desse governo que tá aí. Mas eu acho que isso é um Oi. papo pra outra live, saca? Mas Mas, tipo, Psicologia de Massas do Fascismo, do Reich, é o livro que é muito bom, fala sobre isso, assim. maravilhoso. Mas só para completar do José, porque ele me perguntou se as pessoas fazem muitos comentários desagradáveis. Acho que as pessoas fazem mais comentários desagradáveis com relação ao que elas veem do Bambolê do que com o Chicote. Acho que com o Chicote fica um Ah, pouco mais uau. assim, Boto um fé, pouco porque o mais chocado. chicote acho que tem a coisa Ninguém de. veio me pedir para ser chicoteado ainda. Estou Aham. falando. Quem quiser ser chicotado pode me escrever. Pô. E, bom, também não sei se a gente tem que buscar todos os comentários lá do começo, sei lá se a gente Eu deixou fui alguma lá, coisa. acabei de chegar no Giuseppe aqui. A gente Que passou. Ah, o Tchatcho passou por aqui também, que ótimo. bem lindo. Até Papa, meu pai, passou por aqui também. O Thiago, bom, isso não tem muito a ver com a live, mas ele perguntou se vai ter turma nova no Diabolô Total, que é o curso de Diabolô que tá rolando. Vai ter Hum, turma nova, eu acho que esse ano, não sei exatamente quando. Mas dá pra se inscrever no diabolototal.com pra já ficar sabendo. E a Sol tava por aqui também. Pô, Laurinha, acho que é Vamos lá, isso, né? galera. É isso, querida. Muito massa, valeu mesmo pela presença. E tamo junto. É nóis. Massa, massa. Logo menos estou no Brasil, gente. Não se deixem enganar. Estarei no Brasil a partir de janeiro, muito provavelmente. Então, não Dale. fui embora para sempre. Já estou voltando. Boa. E, pô, a galera que não segue a Laura ainda, a galera daqui do Malabarize, vai lá pro perfil dela, @FaleirosLaura, não é isso? Valeiros Laura, justamente. Show. Maravilha, Até querido. a próxima, então. Vamos falando. Um beijo grande. Total, beijo, beijo.